E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Vocês sabem que o comunismo gospel, ele tenta se implantar a qualquer custo nas igrejas. E vimos também que ele já é implantado é, na teledramaturgia. Sim, sim, já é implantado já. Antes as novelas, a TV zombava dos crentes. Hoje em dia é o contrário. Embora que ainda continua zombando, né? BBT, ajuda aí nós aí, põe na tela essa outra peripécia. Ué, cadê? Ajuda aí. Põe na tela aí para nós. Olha só. Novela da Globo terá vilã missionária e conservadora. Rapaz, eu pensei que era Flor de Lis. Sério, ó. Missionária. E que se diz conservadora, embora que Flor de Lis e conservador não tem nada. Mas finge ser. Isso daqui vocês já sabem, né? Bom, eu vou ler aqui a matéria e daqui a pouco eu comento um pouco o assunto. A novela da Rede Esgoto, quer dizer, Rede Globo de TV, intitulada Terra e Paixão, apresentará uma nova personagem intrigante, uma missionária conservadora chamada Nice, interpretada pela atriz Alexandra Richter. A personagem trará uma série de reviravoltas para a trama da novela, a começar pela surpreendente afirmação de que ela é a verdadeira herdeira do Bar da Cândida, personagem de Suzana Vieira. Não faço a mínima ideia, não sei se nada dessa novela. A última novela que eu assisti por completo foi a versão antiga da Pantanal. Então, né, só lembro do. Enfim, é complicado. Após chegar, então, na trama no dia 25 de julho, Nice irá, que é hoje, né? Irá agir na rotina dos personagens. Ela destituirá Luana, interpretada por Valéria Barcelos, do comando do bar, transformando o estabelecimento num espaço de culto religioso. As mudanças serão sentidas não apenas no ambiente físico, mas também na dinâmica entre os personagens vistos, onde Nice exercerá pressão para que eles se convertam à sua crença religiosa. Espera aí que eu preciso comentar isso aqui, que eu acho importante. A gente já tem que comentar essa parte aqui. Vocês estão vendo como está sendo deturbado a imagem do conservador? Essas novelas lacradoras, o comunismo gospel, é uma coisa que você tem que dar linha na pipa. Você tem que evitar. Rapaz, tem coisa que é perigosa. A gente começa a observar. Deixa eu tomar só uma dose da água ungida de Israel aqui, rapidinho, peraí. Tem coisa que a gente precisa observar minuciosamente, porque o inimigo é astuto e sagaz, e ele usa muito bem essa tática. Colocam uma novela para chamar a atenção do público religioso. Aparece até em site que se diz gospel, mas é comunista gospel. Tem uma certa publicidade e ascensão, e com isso ganha espaço pouco a pouco. Pega a imagem do conservador, que é aquele que quer, por exemplo, um conservador que seja da linha mais conservadora, ele não bebe, não fuma, não tem nenhuma relação. Existem os conservadores que são de outra linha, que são liberais. Aquele que toma sua cerveja, aquele que gosta de ir para uma balada. Então as pessoas às vezes não sabem interpretar muito bem isso daí. Então eles pegam e tentam jogar um contra o outro, usando a imagem daquele conservador que é mais religioso, dentro desse aspecto, colocando ele como o vilão da história. Por que não coloca como, por exemplo, um vilão da história, um líder aí revolucionário comunista? Por que não coloca como vilão da história, por exemplo, algum ditador que está em um país que pega as freiras da Igreja Católica e manda prender elas? Por que não usa isso que já é mais contextualizado dentro da realidade? Embora eu entendo, compreendo muito bem que exista, diga-se de passagem, algumas missionárias aí, pastoras, que deixa muito a desejar.
Flor de Lis é um exemplo. E nós vemos muitas outras aí que só o sangue do Nazareno mesmo. Entretanto, com tudo isso, o que a gente pode ver? Que existe um trabalho de formiguinha sendo feito. Existem muitas coisas que às vezes eu coloco nos meus canais e tem gente que duvida da minha cara e fala assim, não, isso daí é impossível acontecer. E tem pessoas que às vezes ficam quietas e depois vem falar, é bem que se avisou. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar uma coisa que eu avisei, há muito tempo atrás, no início da pandemia eu avisei e agora está se cumprindo. Eu avisei que, lembra quando fazíamos o sexteto? Não sei se vocês lembram do sexteto, eles tocavam no caso Flor de Lis. Nossa, foi o auge da participação do André Carpano com esse tipo de conteúdo, né, investigativo. Ali aprendi muito, conheci muita gente boa, tive parcerias maravilhosas. Teve algumas pessoas que a gente teve desentendimento, cada um pro seu lado, mas acontece. Não, são coisas da vida e eu não posso aqui, por conta disso, querer ir além do que eu posso ir. Mas eu tenho que ser justo. Eu avisei naquela época que haviam alguns motivos do sexteto ter acabado. Um deles é que na composição havia alguns desentendimentos. Na composição havia a ideia de querer passar pano para Flor de Lis e o principal de tudo, queriam colocar uma pessoa no meu, primeiro para interagir comigo e depois a pessoa para tomar o meu lugar. E eu avisei que iria ter uma nova safra do sexteto. E agora nós vemos o sexteto comunista gospel. Sim, a gente vê. A gente vê, tem um sexteto comunista gospel. Tudo comunista lacrador. Tudo comunista. É só coisa de comunista. Tudo apontando para o comunismo. Cuidado, viu? Cuidado, que a coisa é séria, hein? Cuidado. Eu tenho amigos que são da esquerda, amigos maravilhosos, e eu respeito muito eles. Só que a gente entende qual que é o ponto de vista e ambos se respeitam. Agora, quando a pessoa sabe que aquilo dentro da sua crença não é algo aceito e a pessoa tenta implantar a qualquer custo, aí entra aquela questão lá do JA, o Pink Money. Tem uma... Não é o Pink Money, mas é o comunista money, né? Entra, meu irmão, que tem de camarada aí, alienado, trabalhando indireto, não está recebendo. Quem está recebendo é o chefe, né? Sobre o dinheiro comunista. Tem um bocado. Vamos voltar lá para a notícia. Eu tinha que fazer esse comentário aqui, que eu não posso deixar passar batido. Após chegar, né, na trama no dia 25, né, como eu falei, né, ia ter essa parte aí do bar, né? Berenice, interpretada por Tati Lopes, uma jovem que trabalha como faxineira do bar, será o principal alvo da pressão da missionária. Nice chegará então a dizer a Berenice que a amante de Antônio, que é o Tony Ramos, o seguinte: eu tenho uma missão nesse mundo, inclusive com você, Berenice. Vê-se de longe que é uma jovem que perdeu a pureza. Você precisa ser consertada. Aí você já começa a ver que deturpa a imagem do homem de Deus, da mulher de Deus, falando que todo homem, toda mulher de Deus aliena as pessoas. Já começa por aí. Além de Berenice, a nova chefe do bar também irá influenciar outras personagens, ou seja, manipular. Como Irene, interpretada por Glória Pires, com quem cria laços. Os funcionários do bar terão que se adaptar às novas regras e valores impostas por Nice, que até mesmo ameaça de demitir Luana caso ela não esteja disposta a aceitar a se adaptar às mudanças. Olha, apesar que tem muita igreja aí que realmente é um boteco de aleluia, né? A gente vê uns absurdos, a gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo. Trazer aqui o que é verdade. A gente tem que ter um bom senso, né? É complicado. Só pelo sangue do Nazareno mesmo, hein? Só por Deus, só por Deus.
Só por Deus.